Deixa eu adivinhar. Sua empresa está vendendo bem, mas mesmo assim você não consegue enxergar o lucro no final do mês? Então deixa eu te perguntar. Será que você está cobrando o preço certo pelo seu produto? Errar na precificação de um produto é o que pode fazer a empresa quebrar antes mesmo de começar a crescer. E hoje eu vou te mostrar de uma maneira simples e prática, sem enrolar e sem fórmula complicada, como você vai fazer para precificar o seu produto de acordo com a margem que você deseja e ter mais liquidez no caixa no final. Então já deixa o dedo no like e bora falar de negócio. Preço baixo demais, pouca margem de lucro. Preço alto demais, o cliente foge. Então o que a gente precisa encontrar é o equilíbrio entre o preço e a margem de lucro para que no final sobre o máximo possível em cada venda. Porque antes da gente pensar em crescimento, contratar mais equipe, investimento em marketing, em estrutura, o que a gente precisa é fazer com que o caixa da empresa seja saudável, para que sobre, para que dê para pagar as contas e também sobre dinheiro para investir na empresa e também para você, para pagar o salário de você, empresário. E para isso só precisa responder uma pergunta básica. O meu preço paga as contas e ainda sobra lucro no final? Se a resposta for não sei, você está correndo um sério risco e sofrendo com um inimigo invisível, que chama precificação. Às vezes, o valor que você acredita que está ganhando em cada venda não é exatamente esse valor. E é isso que a gente vai te mostrar aqui, de uma maneira muito simples, nada de fórmula complicada. Bora lá. Na teoria, a matemática é simples. Eu paguei 100, vendi por 200, ganhei 100, certo? Nem sempre. É importante que a gente entenda os custos reais do nosso produto, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, para você ter a certeza e a clareza do real valor que está custando para você entregar esse produto na mão do seu cliente. Tudo isso é custo de produto, tudo isso é precificação e interfere diretamente na margem de lucro do seu produto. Quer ver? Primeiro vamos falar de um alerta bem importante que muita gente comete na hora de escolher o preço do produto, analisando o preço da concorrência. A empresa tal está vendendo por 100, então eu vou vender por 90, vou vender mais, show! Não é bem assim, isso normalmente é uma armadilha. Cada empresa tem os seus próprios custos fixos e variáveis, e isso vai determinar e impactar diretamente no custo final da entrega do produto. Logo, uma empresa que está fazendo uma venda por R$ 100 e você vendendo por 90, pode ser que a margem de lucro dela seja maior ou menor do que a sua. Então não caia na cilada de olhar para o seu concorrente na hora de escolher o preço do seu produto. Fuja da guerra de preços. Isso vai fazer você ir direto para o fracasso e pode quebrar a sua empresa. Questões como fornecedores, volume de aquisição de produto, fluxo de vendas que dilui o custo fixo, transporte, logística, tudo isso impacta diretamente no custo do seu produto. E se você se basear no seu concorrente, você não tem como ter a certeza de quais são os custos que ele está tendo e muito menos a certeza de que ele fez a precificação correta. Talvez você vai fazer um preço de um produto abaixo do dele para vender mais e ele já está tomando prejuízo com o valor que ele está cobrando. Então é falência na certa. A gente vai utilizar a concorrência e o mercado para precificar lá na frente. Você vai entender como isso vai acontecer, mas não use o preço de venda como referência, tá? Então, importante a gente entender aqui nesse momento que o custo e o preço da venda do seu produto tem a ver com a estrutura da sua empresa, coisas que só você sabe e não consegue ver do concorrente. E agora a gente vai começar a entender quais são esses custos da sua empresa e como você consegue aplicar ele dentro do seu produto para precificar ele da maneira correta. A primeira coisa aqui é você separar os dois tipos de custos que nós temos, que são custos fixos e variáveis. Os custos variáveis normalmente aparecem em cada venda. Por exemplo, você vendeu um produto, você tem o custo desse produto, você tem o transporte, você tem taxa da maquininha de cartão. Esses valores são custos variáveis, porque eles variam de acordo com cada venda e podem ou não ocorrer dentro da sua empresa. E o outro são os custos fixos, que são custos que você paga todo mês para manter a sua empresa aberta. Assim, uma regra simples, obviamente que tem um pouco mais do que isso, mas para entender de maneira prática. Se vence boleto todo mês, é custo fixo. Aluguel, água, internet, luz, sistema que você paga mensal, contador, imposto, isso são custos fixos. Na verdade, eu acho que o imposto é variável.
Não tenho certeza agora, mas afinal, deu para entender, né? Um resumo bem simplificado: se aparece todo mês, é custo fixo. Se aparece só quando vende, é custo variável. Simples assim. O erro aqui é calcular apenas os custos variáveis e, às vezes, não todos os custos variáveis. O preço do produto, taxa da maquininha, a entrega, a logística, a embalagem, tudo isso conta como preço do produto. Lembra? Para você definir o custo do seu produto, é só quando ele está na mão do seu cliente. É ali que a sua venda terminou. Vamos ver um exemplo prático. Se você vai vender um bolo, você vende ele por R$ 80 e você gastou em ingredientes, em embalagem, R$ 35. Então, o teu lucro é R$ 45, certo? Não, não, não. Ainda faltou a gente calcular o gás que você usou para cozinhar, a taxa da maquininha de cartão, o preço que você vai gastar com entrega. Ah, mas sou eu mesmo que faço a entrega. Então você gastou gasolina ou pelo menos sola de sapato. Também é custo. O tempo de produção, mesmo que você não tenha funcionários, você tem que receber um salário dentro da sua empresa. O seu tempo, custo. E todos os outros custos fixos do empreendimento. Você vai somar todos os custos fixos, dividir pela quantidade de dias do mês trabalhado e dividir pela quantidade de horas trabalhado por dia. Calma, vai ficar fácil. A gente vai fazer essa conta na prática. Eu sei que às vezes pode parecer bobagem a gente tentar pensar algo tão elaborado para vender um bolo em casa, mas a regra, a lógica, funciona para qualquer produto e para qualquer negócio, tanto para vender bolo quanto uma loja gigantesca de varejo. É a mesma maneira como você precifica o produto. Não importa o teu tamanho, não importa o preço do produto e não importa o que você está vendendo. A base é a mesma e é muito simples. Vamos fazer o cálculo agora. Então vamos supor que você somou todos os custos fixos e você chegou no valor de R$ 4.000. Esse é o preço que você gasta por mês. Seja do seu salário, do aluguel, da água, da luz. Custo fixo somado, total. Fechou? Agora você trabalha fazendo bolos de segunda a sexta. 5 dias por semana, 20 dias por mês. Você trabalha com isso das 8 da manhã até as 4 da tarde. Vamos tirar a hora de almoço só para ficar mais fácil o exemplo. Então você tem 8 horas por dia. Qual o preço da hora do dia? Então, como você vai fazer esse cálculo? Você tem o custo total de 4.000, você tem a quantidade de dias trabalhados no mês, 20 dias, e você tem a quantidade de horas por dia, 8 horas. Você vai fazer 20 vezes 8, são 160 horas mensais. Você divide os 4.000 pelas 160 horas. E aí você chega num preço de custo fixo por hora de R$ 25. Agora vamos voltar para o bolo. Vamos imaginar que você leva 2 horas para fazer esse bolo. Estou chutando porque eu não entendo nada de bolo. Mas se você leva 2 horas para fazer esse bolo, ele te custa em horas R$ 50. 2 vezes 25. Se você gastou R$ 35 com os ingredientes do bolo mais a embalagem, o seu custo já foi para R$ 85. A gente estava vendendo ele por 80. Então, onde parecia que a gente estava tendo R$ 45 de lucro, na verdade, nós estamos tendo R$ 5 de prejuízo. Obviamente que isso é só um produto, às vezes você vai ter, se você tem produtos mal precificados dentro da tua grade de produtos, alguns vão dar lucro, alguns vão dar prejuízo, um vai compensar o outro, mas fato é, a longo prazo, no final da conta, você está trabalhando de graça, ou pior, pagando para trabalhar. Então você percebe a importância que é você definir o custo total do seu produto, porque esses custos invisíveis, eles vão comendo a sua margem de lucro sem que você perceba. Nesse caso deu prejuízo, mas mesmo que não seja, imagina que você está tendo, onde você pensa ter um lucro de R$ 45, você está tendo um lucro de 20. Isso são R$ 25 a menos em cada produto. E você está acreditando que tem um valor que no final do mês ele vai sumir, desaparecer do seu caixa e você não vai perceber onde ele foi. E isso leva a gente para a parte mais importante do vídeo, que é você se inscrever aqui no canal. Clica aqui para se inscrever e isso vai fazer você manter a sua empresa no crescimento mais saudável e seguro. Fechou? Se ainda não deu like, também aproveita que ajuda muito a gente a fazer os vídeos aqui para vocês. Vamos seguir. Então agora, realmente uma frase muito importante que você tem que ter em mente. Faturamento não é lucro. Ah, isso é óbvio, Daniel. Beleza, é óbvio. Então é por isso que a gente tem que ter clareza do que é o faturamento e qual é o nosso lucro real. Porque mesmo que for por uma margem pequena, se você confundir o faturamento com o lucro, a longo prazo, a torneirinha aberta, pingando, vai fazer com que a sua margem de lucro diminua e o caixa da sua empresa fique cada vez menor. E por mais que pareça simples e que todo mundo possa saber disso, é o que diferencia um empresário de sucesso de alguém que está se aventurando no mercado.
Entender realmente isso e controlar o impulso de usar o faturamento como lucro é o que vai fazer a diferença para a sua empresa crescer saudável e você ter dinheiro para poder investir mais, para poder crescer mais, para poder vender mais e poder botar mais dinheiro no seu bolso. Uma empresa que fatura 30, 50, 100 mil reais por mês, ela pode morrer facilmente em menos de um ano tendo uma precificação errada dos produtos. Porque onde parece que 30 mil está dando um lucro de 15, às vezes está dando um lucro de 6, 7, e isso a longo prazo é extremamente prejudicial. Porque uma hora a conta chega e a conta é alta. Então a gente tem que ter clareza. Faturamento é a quantidade total que foi vendida no período do mês. Margem é aquilo que sobra depois que todos os custos foram pagos, fixos e variáveis. É o lucro mesmo, líquido. Isso é margem de lucro do produto. E agora, no começo, você não precisa complicar e elaborar tudo isso. É muito simples. O que é a margem? O que sobra no final. Então, para você definir a sua margem, ela é a porcentagem de lucro que é proporcional ao valor da venda total do produto. E, pelo amor de Deus, não existe margem de lucro maior do que 100%. 100% é o máximo. Se você está vendendo um produto por 100 reais, o máximo de lucro que você pode ter nele é 100 reais. Isso se você tiver zero de custo. E é impossível. Então, se a gente pegar o mesmo produto de 100 reais e o custo efetivo total, os cálculos que a gente fez antes, definirem que o custo é 60 reais para você entregar esse produto na mão do seu cliente, sua margem de lucro real é 40 reais. E a sua margem de lucro em porcentagem é 40%. Então, a sua margem não é 100% ou 120%, muito menos do que isso. Não. A margem é a diferença entre o valor da venda e o valor do custo. Fechou? E agora que a gente entendeu os princípios da precificação e também entendeu as diferenças entre os custos fixo e variável, a gente vai efetivamente fazer a conta para calcular o preço do seu produto de uma maneira saudável que vai garantir o lucro que você precisa para manter o crescimento e lucrar cada vez mais. Então a lógica é simples. O preço de venda é a soma dos custos diretos, que é o preço do produto, a embalagem, que são fixos, mas também são diretos. Entra como custo fixo. Mais a soma dos custos fixos e variáveis, mais o valor que você deseja lucrar. Esse é o preço do seu produto. Isso é muito simples, Daniel. Muito simples, mas tem uma continha que vai fazer com que isso fique legalzinho e com dinheiro no seu bolso, no caixa da sua empresa. Vamos fazer agora. Lembra que eu falei lá atrás que ia chegar o momento da gente usar o preço da concorrência e o mercado como uma base de cálculo? O momento é agora. Aqui, o primeiro ponto que você vai precisar fazer é descobrir qual é a margem, a média da margem que o mercado estabelece para o produto que você está trabalhando. Como que eu faço isso? Pesquisa no Google. Muito simples, muito fácil. Você vai chegar numa média do que o mercado espera. Não é uma regra, você pode variar isso. Você pode botar uma margem um pouco menor, um pouco melhor, ou estourar a margem. Se você passar dessa margem, ótimo, perfeito. O importante é que você consiga vender, ganhando e lucrando mais. Então vamos fazer agora aqui um exemplo prático para a gente precificar de vez esse produto, fechou? Eu peguei aqui como exemplo uma marmitaria. Vamos supor que eu vou abrir uma marmitaria agora. Isso serve para qualquer produto, mas vamos seguir nesse exemplo que a lógica é a mesma. Então, eu pesquisei no Google qual é a margem esperada para empresas do ramo alimentício que vendem ou entregam marmitas. Marmitas comuns. Então, a margem que o Google me entregou é de 25% até 35%, mais ou menos, e num preço de 12 a 25 reais, que eu até achei meio barato esse preço. Isso deve mudar de região para região. Você precisa pesquisar o quanto que está sendo vendido as marmitas desse nicho na sua região. Tá? Isso também é importante. Mas ainda assim, o exemplo é válido, como eu falei, a lógica é a mesma. Então eu vou escolher aqui qual é a margem de lucro que eu quero. Se o mercado está dizendo que é de 25 a 35, eu vou ficar no meio termo. Vou escolher 30% de margem. Esse é o preço esse é o lucro real que eu quero aplicar no meu produto, na minha marmita, em cada marmita vendida. De novo, isso não é regra, é referência. Se você conseguir vender ela de acordo com o preço do mercado e os custos que você está tendo para produzir a marmita, se você chegar a 40%, 50%, 60%, ótimo, maravilha. Não reduza a sua margem, acompanhe o mercado e tenta colocar ela dentro do melhor padrão possível, com a melhor entrega possível. Fechou? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo.
Eu precifiquei aqui, gastei R$ 8 em ingredientes para fazer as marmitas. Como que eu cheguei nesse valor? Eu imaginei aqui que eu gastei R$ 800 para fazer 100 marmitas, só de ingrediente. Então eu dividi 800 por 100, R$ 8 por cada marmita. Fechou? Custo de embalagem. Cada embalagem eu coloquei a R$ 2. Custos fixos. Cheguei num total de R$ 3. Aquele cálculo que a gente fez antes. Soma todos os custos, divide pelos dias do mês, divide pelas horas trabalhadas. Fechou? Taxa da maquininha. R$ 1. Esse valor aqui é aproximado porque eu ainda não sei quanto eu vou cobrar do meu produto. A taxa da maquininha é por porcentagem. Quando você terminar, volta aqui e ajusta a taxa da maquininha. E volta, cara, porque a maquininha, ela é um vilão escondido que ela come o lucro da sua empresa mesmo. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal só sobre isso, tá? Comenta aí se você quer ver um vídeo sobre maquininha. Vai falar tudo sobre maquininha, sobre como são os custos e tudo mais, como que você vai precificar isso, tá? Mas lembra, quando terminar o preço, volta aqui, aplica a taxa e veja exatamente quanto consome, porque a maquininha é um vilão bem perigoso, cara. Coloquei também o valor da entrega, coloquei uma média de R$ 4 para você entregar a marmita. Então nós temos 8 mais 2, mais 1, mais 3, mais 4. R$ 18 é o nosso custo efetivo total. Então a marmita que eu gastei R$ 8 em ingredientes para fazer, agora a gente chegou numa conclusão de que o custo real é R$ 18. E eu imaginei esses valores, tá? Eu não tenho certeza. Você que trabalha com marmita, comenta aí se eu cheguei perto do valor ou não. Mais ou menos isso que custa? Então, agora que a gente chegou no custo efetivo total de R$ 18, a gente tem que aplicar uma margem de lucro de 30%. Então, parece aqui que é só fazer 18 mais 30%, certo? Não! Parece que sim, mas não. Para fazer o cálculo correto da precificação de margem de lucro, você precisa fazer sobre o valor total agregado. Quando o valor da venda sobe, o valor do custo também sobe. Então, precisa aplicar o 30% dentro disso. Não é complicado, tá? Calma, 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 que é bem tranquilo. Ó, a fórmula é essa aqui. O preço de venda ele é igual ao custo efetivo total dividido por 1 menos a margem de lucro, que é 30%. Então, a gente vai fazer essa conta simples, calculadora normalzinha, você vai digitar o seguinte. Primeiro você vai pegar 1 menos 30%, vai dar 0,7. Não por cento, 0,7. Fechou? E agora você vai pegar o custo efetivo total e dividir pelo resultado, que é 0,7. Aí você chega na margem, no valor final, já com a margem aplicada de 30%. Com isso, você tem um valor final de venda de R$ 27,71. Arredondando, R$ 25,70. Esse é o preço que você tem que cobrar do seu produto para conseguir uma margem de 30%. Aí agora o que você vai decidir? Tá barato? Tá caro? Como é que os outros estão vendendo? O pessoal está vendendo a 30? Vende a 30, aumenta a sua margem de lucro. O pessoal está vendendo a 20? Então, pô, calcula de novo ali e veja se 20 é um preço que cabe dentro do teu orçamento para você alcançar pelo menos uma margem de 25%, que foi o que a gente pesquisou no Google. Entendeu? A lógica é a mesma, isso vale para qualquer produto. Conta fácil e simples, tá? Uma coisa, volta o vídeo ali, tira um print da tela para ver como é que funciona a continha. É bem simples mesmo. Qualquer calculadora normalzinha você faz essa conta. E qual o grande valor disso tudo? Agora a gente sabe exatamente o quanto que a gente está lucrando em cada marmita. O valor real do lucro, a margem de lucro em valor real em reais, é R$ 7,70. Quando você está vendendo sem a precificação correta e sem entender qual é a sua margem de lucro, você pode estar vendendo uma marmita a R$ 25 e pensando que está lucrando 15, 16, R$ 14, que talvez está calculando só a embalagem com o preço dos ingredientes, não está contando gás, não está contando tempo, não está contando nada disso. E aí, no final, o que acontece? A longo prazo, você vai pensar que tem mais dinheiro do que realmente tem. E aí é onde a gente gasta errado, investe errado. Então, tem que ter essa precificação. Isso é muito simples, muito básico. Quem faz isso faz a diferença. É a diferença entre você ter uma empresa de sucesso e se aventurar no mercado. E aí, comenta pra gente. Você sabia qual que era o preço real do custo do seu produto e qual era a sua margem de lucro e o quanto você estava ganhando em cada venda? Ou estava vendendo mais ou menos no acho e no olho? Isso pode ser um perigo. E agora a gente chegou num ponto bem legal, que é a maneira de você maximizar a margem do seu produto, vendendo o mesmo produto por um preço maior, com uma margem maior, sem perder os clientes. O ponto que a gente precisa prestar atenção aqui é que o preço não é só matemática, existem outros fatores que vão afetar diretamente no preço de venda do seu produto. E ele se chama valor percebido. E esse valor percebido nada mais é do que o valor que o cliente enxerga no seu produto. Seja ele maior
ou menor. Se você entregar um produto com menos qualidade, com uma aparência pior, tem um atendimento ruim, isso pode trazer a percepção do cliente de acordo com o seu produto para uma valorização menor. E vice-versa. Se você faz um bom atendimento, tem uma embalagem mais bonita, se você faz entrega um brinde junto com a sua marmita, continuando falando de marmita, você vai ter uma percepção de preço do cliente maior. Então você vai poder cobrar mais por isso. Vamos ver na prática. Aqui a gente precisa entender que duas empresas podem vender o mesmo produto por preços diferentes, mas vai vender. Então vamos lá. A gente chegou na nossa precificação do produto. Vamos arredondar para R$ 25 para ficar mais simples. Tá? Então cada marmita custa R$ 25. Meus concorrentes estão vendendo no mesmo preço ou até um pouquinho mais alto. Ótimo, eu vou vender, não tenho dúvida. Mas agora, como que eu faço para vender a mesma quantidade ou até mais e ainda assim aumentar o lucro em cada uma das marmitas? O valor percebido. Vamos ver alguns exemplos. Eu posso fazer uma marmita com selo de saudável, não posso cobrar mais por isso, percepção de valor. Eu posso ter um cardápio personalizado dentro de um aplicativo, onde o meu cliente vai montar a marmita que ele vai receber, percepção de valor. Eu posso investir numa embalagem um pouco mais bonita e com um lacre inviolável que vai trazer maior segurança. Então o cliente vai receber a marmita e vai ter a sensação de que com certeza ela não foi violada e é limpinha. Isso também, percepção de valor. Eu posso fazer um preço de entrega diferenciado para receber mais rápido. Isso até no próprio iFood você consegue colocar 2 preços de entrega. Então tem a entrega normal e a entrega mais rápida. O custo para você pode até ser o mesmo, mas você pode cobrar um pouco mais por isso e embutir na margem do seu produto. E uma coisa que não vai ter custo nenhum, até mesmo um bilhetinho. Você escrever um bilhetinho à mão desejando uma boa refeição para o cliente, isso vai trazer uma percepção diferente para ele. Isso pode fazer com que defina que ele vai pedir de novo a sua marmita e não a do seu concorrente. Então, algumas dessas coisas vão aumentar um pouco o custo do seu produto. Então, você tem que, de novo, colocar isso na precificação e agregar a margem de lucro. Então, você vai vender mais caro, mas também tem que entregar mais. E a gente fala muito sobre isso aqui no canal, lembra? Se ainda não viu os outros vídeos, clica no card aqui e deixa o vídeo para o próximo, que tem muita coisa boa aí, tá? Mas assim, a gente fala muito sobre isso. O cliente não compra apenas o produto que ele está enxergando ou o produto que você está enxergando. Ele compra subcamadas desse produto que são invisíveis, mas elas estão lá. Quer ver? Ele pode comprar por conveniência, está perto de você, entrega grátis, você entrega mais rápido. Ele pode comprar por confiança, o selo que eu usei de exemplo na embalagem da marmita. Pode comprar por isso. Ele pode comprar por qualidade, pode ser que a sua marmita seja só melhor do que a do outro e ele prefere a sua. Ele pode comprar por tempo, de novo falando da entrega, ou da comodidade, se ele trabalha e come no trabalho, receber a marmita no trabalho. Se você presta esse serviço, teu concorrente não, agrega valor. Ele pode comprar por status social, no caso da embalagem com o selo fit que eu falei. Ele recebendo a marmitinha dele lá, isso é status social, claro, é saúde também. Mas entra em status social. Só dele estar recebendo a marmitinha fit dele lá com uma embalagenzinha bonita com o logo da sua empresa, agrega valor. E dá para listar fácil aqui mais de 100 exemplos de percepção de valor. Então, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Logo, logo aqui no canal vai ter um vídeo só sobre essa percepção de valor e as camadas ocultas que você pode agregar dentro do seu produto. Tá? O importante aqui é você ficar atento aos custos fixos. Se você comprou uma embalagem diferente, a embalagem pode ser mais cara. Se ela é mais cara, você volta lá e reajusta. E aí você coloca uma margem em cima desse aumento também. Então, a conta para frente não vai mudar. Você vai botar lá no preço. Quando você fizer a conta dos 30%, você pode aumentar para 32, 35, 40%. E você vai agregar isso, como a gente fez o cálculo certo, ele vai se readequar e o preço vai bater certinho do valor que você pretende receber. O que a gente precisa entender aqui nesse ponto é que você pode cobrar mais para lucrar mais. Para cobrar mais, você deve entregar mais. E mais não é preço. Mais é mais. Isso só depende para quem você pergunta. Por isso que é percepção. Entende? Então, agora que você entendeu esses pontos principais, entendeu que é simples, fácil de fazer, quais são as primeiras ações que você vai tomar a partir de agora para precificar o seu produto? Primeiro, seguir o canal, se ainda não segue, e dá o like se ainda não deu. Segundo, é listar todos os custos fixos e variáveis, o que você gasta na sua empresa. Não precisa ser perfeito agora. Coloca tudo aquilo que você lembrar e soma. Depois, você vai reajustando e vai acrescentando os outros custos que você pode estar esquecendo nesse momento. Não precisa ser perfeito. Feito é melhor que perfeito.
Frase batida, mas ela é real. Como que você vai fazer isso? Cara, planilha simples, 2 colunas. Custo fixo, custo variável. Aluguel, luz, água, contador, se tiver. E daí no custo variável, você pode até botar o preço do produto direto no custo variável para simplificar agora. Não é errado, não. Não tem o jeito perfeito de fazer. Vai por mim. Esquece as complicações. Vai no simples. Simples é melhor do que não estar fazendo nada. Então você vai colocar ali o preço do custo da aquisição do seu produto, né? O quanto você pagou por ele, vai colocar a embalagem, vai colocar o gás, vai colocar os ingredientes, no caso da marmita, e a entrega. Lista tudo, soma, esse é o custo total. Divide pela quantidade de dias trabalhados, divide pela quantidade de horas trabalhadas e embute no tempo. E aí, por último, para finalizar, simples, é pegar as continhas que a gente acabou de fazer ali, faz as continhas, usa a formulazinha, bem prático, bem simples, volta no vídeo lá se precisar para entender como que é, e aí você vai responder a pergunta. Tá sobrando o dinheiro que eu quero ou eu preciso cobrar mais? Ou talvez gastar menos, né? Mas pelo menos você vai entender o quanto exatamente está sobrando em cada venda. Simples assim, cara. Não deixa as pessoas ficarem complicando sua cabeça. É fácil, só precisa fazer. Na verdade, eu pensei aqui, você ficou aqui até o final do vídeo, vou fazer essa planilha para você, deixar ela prontinha, vou colocar para preencher lá custo fixo, variável, já com as fórmulas dentro da planilha do Excel. Vou pedir para o pessoal colocar aqui no primeiro comentário fixado no vídeo, tá? Só clicar e baixar, deixar ela prontinha para você. Se ainda não tiver ali é porque eu ainda não terminei, tá? Mas agora, depois que postar os vídeos aqui nos primeiros dias, eu já vou colocar ali, volta ali, pega ela e dá o like nesse vídeo, ajuda a gente a continuar fazendo vídeo para vocês. Planilha um presente para vocês, porque se você ficou até aqui, você quer melhorar de verdade. Quem quer melhorar, merece ajuda. Tô contigo. Então, o mais importante para a gente levar daqui desse vídeo é não fica entrando em guerra de preço, não olha para o teu concorrente, olha para os dados que você tem, aquilo que você consegue enxergar. Você não conhece a operação dele inteira por dentro, e se ele te contar, provavelmente ele está mentindo. Não vai te falar tudo. Então, você não sabe quem é o fornecedor dele, você não sabe quanto ele está pagando. Então, foge do preço do seu concorrente. Faça uma conta simples e inteligente para precificar correto. E aí você vai ter um lucro real e esperado. Você vai lucrar exatamente aquilo que você precisa e aquilo que você quer. Também lembra, ser barato pode atrair cliente agora, mas se não está dando o lucro que você precisa ou o lucro que vale a pena, que diferença faz? Para trabalhar de graça, é melhor não trabalhar. Né? No final das contas, todo mundo sai de casa para ganhar dinheiro. E o empreendedor, ele não tem alguém para calcular o valor que ele vai ganhar para ele. Não é o CLT que é fixo. Isso aí já ficou para trás. Agora é hora de a gente pensar como empreendedor. E empreendedor e empresário pensam com lucro. É isso que vai fazer a diferença. Eu sei que fazer um bom trabalho é gratificante, a gente quer entregar o melhor, a gente busca a qualidade e a satisfação de poder atender o cliente é muito valoroso, cara. Isso você vai adquirindo ao longo do tempo. Se você ainda não chegou nesse ponto, pode ter certeza, cara. Isso é muito legal e muito importante. Mas também a gente precisa ser racional. Por quê? Para você conseguir entregar o melhor, você precisa ter lucro. Sem lucro não investe, sem lucro não cresce, sem lucro não melhora, sem lucro não dá ânimo. Então, no final da conta, o único motivo real pelo que a gente está fazendo tudo isso é pela necessidade de lucrar. Fechou? Então, grava essa frase na sua cabeça. O melhor preço não é o menor. O melhor preço é o melhor. É o melhor que vai deixar o seu cliente satisfeito e colocar dinheiro no seu bolso. Se você conseguir unir essas duas coisas, o que é muito fácil, tudo está explicado aqui no vídeo, você vai ter sucesso. Seu cliente vai ficar feliz, você vai ter lucro, vai conseguir crescer, vai conseguir investir, vai conseguir melhorar e rumo ao sucesso. Simples assim. Então agora, bora colocar a mão na massa, pega a planilhazinha que vai estar aqui no primeiro comentário, preenche ela, coloca tudo que lembrar, não precisa ser perfeito. Fazer é melhor do que não fazer. É melhor você começar agora do que daqui a um ano não ver o lucro, tá cheio de dívida e não entender o porquê que isso aconteceu. Um dos grandes motivos é esse. E os outros grandes motivos também estão aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, dá o like no canal. Valeu, fechou, tchau!